Fala projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de terça-feira aqui no nosso canal do YouTube. Para você sempre estar ligado em vídeos novos, você tem que se inscrever nesse canal, você tem que curtir esse vídeo e tem que me apoiar, porque se você não me apoiar nesses conteúdos gratuitos, um dia eu paro de gravar esses conteúdos. Vocês querem que eu pare de gravar esses conteúdos? Então, não querem, eu acho que não, né? Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, tá? E me segue lá no Instagram também, vamos para cima. Hoje você vai... roda a vinheta aí, produção. Hoje você vai entender a diferença entre condutor de aterramento, condutor de equipotencialização, condutor de proteção e eletrodo de aterramento. Isso é fundamental para você não confundir os termos na NBR 5410. Esses dias eu vi um vídeo que o condutor de aterramento ele pode ter uma proteção em eletroduto. Só que o cara achou que esse condutor de aterramento era o eletrodo de aterramento. E ele colocou o eletroduto dentro de um eletrodo. E você vai entender esses termos para justamente não confundir. Pelo fato de eu ter visto esse vídeo, inclusive é um vídeo que eu vou postar no meu Instagram, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês para mostrar essa diferença que é muito importante. Então vamos lá. Vamos supor que você tem aqui dois motores ou duas cargas. Vou colocar duas cargas aqui. Carga 1, carga 2. Aqui é a sua instalação elétrica, certo? Aqui é a sua instalação elétrica. Você tem um quadro de distribuição e esse quadro aqui, ele vai alimentar a carga 1 e vai alimentar a carga 2. Quando ele alimenta a carga 1 e a carga 2, ele tem que levar, por exemplo, vamos supor que seja monofásico. Ele tem que levar neutro, fase e terra. Esse terra aqui na NBR 5410, ele é chamado de condutor de proteção. Então, condutor de proteção é o condutor que vai para o equipamento, para a carga específica, que é justamente o condutor em que, quando houver uma falta fase-massa, fase encostou na carcaça dessa carga, a corrente volta pela terra. Então, condutor de proteção é onde vai circular a corrente de fuga, tá? Então, isso é condutor de proteção. Condutor de proteção, ele está na NBR 5410, alguns dimensionamentos, inclusive eu fiz um vídeo aqui explicando como dimensiona o condutor de proteção. Para você dimensionar esse condutor de proteção, você tem que trabalhar com uma fórmula específica, certo? Essa é a fórmula. Fiz um vídeo sobre essa fórmula, um dos nossos vídeos passados. Ou na tabela 58, beleza? Aí, beleza, esse é o condutor de proteção. Só que existe um condutor em que vai interligar ao aterramento dessa edificação. E esse condutor, ele está vindo direto do BEP. Então, tem um condutor que interliga o aterramento da edificação. Um anel em volta que a NBR 5410 pede. Esse aqui é o aterramento. Tem um condutor que interliga o aterramento. Presta atenção. O condutor que interliga o aterramento da edificação é chamado de condutor de aterramento. Olha o tanto que é diferente. Ele tem uma função específica, gente. Esse aqui é o condutor de proteção. Ele interliga a carga, vai ser o ponto onde vai percorrer a corrente de fuga. O condutor de aterramento é o condutor que interliga o BEP, o quadro de distribuição, o barramento de equipotencialização principal, ao aterramento da edificação. Ele é chamado de condutor de aterramento e é dimensionado lá na tabela 52. Olha só. E aí, o condutor de aterramento é aquele que interliga a instalação com o aterramento. E, Moacir, isso aqui a norma chama de quê? Esse anel em volta, o aterramento da edificação. O anel em volta, o aterramento da edificação, a norma chama de eletrodo de aterramento. E aí é o seguinte, presta atenção, eletrodo de aterramento. É o seguinte, presta atenção. Eletrodo não é haste. Tem gente que acha que eletrodo é haste, não. Existe eletrodo vertical, aí vai ser a nossa haste. Isso na 5419 fica bem claro, na norma de SPDA. E existe eletrodo horizontal. O eletrodo horizontal é o cabo de cobre nu 7 fios, por exemplo. Coloca aí na tela, por exemplo, produção. Cabo de cobre nu 7 fios. Isso é um eletrodo horizontal. Um eletrodo vertical, coloca aí na tela, produção. Haste de aterramento, tá? Então, e quando eu chamo o eletrodo de aterramento? É o conjunto. Posso ter haste aqui? Haste aqui? Pode. O conjunto de haste mais cabo mais sistema de aterramento é o eletrodo de aterramento. Mas se não tiver haste, é eletrodo do mesmo jeito. Eu quero que você entenda que a NBR 5410 chama eletrodo de aterramento do aterramento de edificação, seja ele qual for.
Se for as fundações, Moacir, também é eletrodo de aterramento. Se você utilizar as fundações, aquela fundação que está sendo utilizada como aterramento se chama eletrodo de aterramento. Para você dimensionar um eletrodo de aterramento, né, além de ter a tabela específica das seções mínimas desse eletrodo, você tem também o item 64111 da NBR 5410, onde tem a especificação dos eletrodos. E lá ela chama eletrodo. Ela não fala, eletrodo é haste. Não, eletrodo é o conjunto, eletrodo é o aterramento dessa edificação. E aí tem mais um condutor, gente, que é o condutor de equipotencialização. Condutor de equipotencialização é aquele condutor em que eu faço a interligação de massas. Ou seja, não só de massas, mas de elementos que não são massas a elementos que são massas, por exemplo. E o que é uma massa? É uma carga, é um condutor que é um ponto onde eu tenho uma carcaça metálica com coisa elétrica dentro. Um quadro de distribuição é uma massa, um micro-ondas é uma massa, entendeu? Massa, esse termo da NBR 5410 é justamente algo que seja condutivo que tem coisa elétrica dentro. O condutor de equipotencialização, ele interliga massas ou ele interliga pontos metálicos a massa. Se tiver um cano aqui do lado, ó, se eu for fazer uma equipotencialização entre esses dois pontos, né? Você pode fazer também aqui é um condutor de equipotencialização. O condutor de equipotencialização, como o próprio nome diz, ele deixa no mesmo potencial as massas. Quando eu faço essa interligação, eu não tenho diferença de potencial entre um e outro, eu deixo os dois no mesmo potencial. Se eu não faço essa interligação e encosto aqui, tem um potencial, encosto aqui, tem outro, eu tomo um choque. O DDP, que é a diferença de potencial, é que faz a gente tomar um choque. Por isso que eu tenho condutores de equipotencialização na minha instalação inteira. Por isso que eu equipotencializo eletrocalha, equipotencializo massas. Então, condutor de equipotencialização, cujo mínimo é 6 milímetros quadrados, né, de equipotencialização, esses condutores são condutores que interligam massas ou interligam massas a elementos metálicos da instalação para evitar a diferença de potencial. Essa interligação ela é muito importante justamente para isso, evitar a diferença de potencial. Então, entenderam? Condutor de aterramento é aquele condutor que interliga o aterramento, a instalação elétrica em si ao eletrodo de aterramento. O eletrodo de aterramento é o aterramento da edificação, existe eletrodo horizontal e eletrodo vertical. Condutor de equipotencialização é aquele que interliga massas, né, ou elementos metálicos. E condutor de proteção é o que vai até a carga específica do meu projeto, vai até a minha tomada, né, o chamado condutor terra. Espero que você tenha entendido esses termos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha, se inscreve, porque você me ajuda aqui. Pessoal, se inscreve. Tem muita gente que assiste os meus vídeos, eu fico de olho. Não é inscrito no canal, não custa nada você clicar e inscrever. Só clica e acompanha a gente aqui todas as terças e todos os sábados. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.